Fala, duelistas! No vídeo de hoje teremos a presença do excelentíssimo e digníssimo Osiris, o Dragão dos Céus, em sua estreia triunfal. E se você já é um duelista lendário, já deixou seu like e sua inscrição. Se ainda não fez isso, ajude esse canal a sacar a Destiny Draw e se tornar o rei dos jogos. E sem mais delongas, bora pra análise! E bem, duelistas, o duelo de hoje foi bem fiel ao que ocorreu no mangá, com algumas adições bem posicionadas no anime. Como por exemplo, esse breve diálogo do Tristan perguntando a Joy por que ele não escolheu pegar a maior de todas as bocas, digo, a mariposa perfeita, já que na visão dele seria uma carta mais rara e poderosa. Então Joy explica que, para invocá-la, ele iria precisar tanto da larva Moth quanto do casulo de evolução. Até dá uma brincada, e vovô aproveita para elogiar o grande duelo que Joy teve. Nesse momento é claro que Joy fica se achando um pouco. Quando decidem continuar, de longe podemos ver que o Harry Hunter estaria o seguindo. A cena seguinte mostra Merrick se aproximando da cidade de Domino, enquanto Odion pergunta se ele iria dar sequência aos seus planos. Ele afirma que sim. Com isso, ele dá as ordens para, enfim, o Mímico se mover e procurar Yugi. É interessante o fato de que ele ainda não chegou à cidade, pois no mangá veremos que essa cena foi um pouco diferente. Então vamos começar pelo volume 13, de Yu-Gi-Oh! Duelist, capítulo 111. A primeira cena dá uma recapitulada nos eventos, mostrando que Yugi, enfim, descobriu quais os objetivos de sua outra alma, e relembra que Merrick já teria deixado um de seus ghouls com a carta divina. Ele só não entendeu o que seria essa tal marionete silenciosa mencionada antes. A cena seguinte no mangá mostra o Japão, visto do espaço, junto ao satélite da corporação Kaiba, que estava numa busca incansável pelos rastros de cartas divinas, usados pelos Hunters. E conseguimos ver que os duelos estavam sendo monitorados com uma precisão muito grande. Eis que Seta aparece no monitor e pergunta se havia encontrado algo, mas por hora sem sinal das tais cartas. Seto reclama que os ghouls estavam se escondendo igual baratas, sempre na espreita, para tentar surpreendê-lo. Mas ele junto do obelisco não seriam pegos de supetão. É interessante que ele faz o contato usando um computador presente na maleta. Uma pena que a réplica da Konami fez ser tão broxante comparada à maleta do mangá e anime. Mokuba pergunta se ainda não tinham conseguido encontrar os ghouls. Seta afirma que era só questão de tempo. E mal sabiam eles que ele usou todos os seus recursos e criou esse torneio com o único intuito de fechar o cerco contra os Harry Hunters. Mokuba comenta que mal eles sabem que estariam sendo espionados por todo o céu. Seto comenta que todo o torneio era uma grande armadilha e que ele não iria medir esforços para encontrar as cartas deusas, nem que tenha que tirar a carta das carcaças velhas que deixar pelo chão. O bom e velho Kaiba do Death Tea. A próxima cena mostra, a uns 80 km da cidade de Nomino, no Porto Ortelo, Merrick havia acabado de chegar. Os ghouls o recepcionam, entregam um disco de duelo. Ele fica surpreso, pois imaginava que o disco seria mais pesado e desconfortável. O ghoul prossegue puxando o saco, afirmando que não era necessário sua intervenção, pois os Hunters eram mais que qualificados para vencer os oponentes. Merrick se aproxima da motocicleta e afirma que não precisa de tanta firula, pois seu deck possuía uma carta deus, e também estaria tanto tempo na plateia que estava começando a se esquecer de como era ser um duelista. O ghoul continua e afirma que Domino estaria a mais ou menos 1 hora de distância dali. Merrick afirma que iria chegar em 40 minutos e prossegue perguntando onde Yugi estaria, pois não iria deixá-lo esperando, e antes mesmo de chegar na cidade já estaria duelando com ele através de sua marionete silenciosa. E confessa que estaria ansioso, nesses últimos dias, até chegar em Domino, para poder enfrentar pessoalmente o faraó. E com isso ele sai do porto, no melhor estilo Swole Ride, e já aproveita para dar a ordem a seu ghoul, que estava parado na praça, só observando. É peculiar como aqui no mangá, esse cara é muito mais bizarro. Ele saca o disco de duelo na sua bolsa, que particularmente parece menor que o disco, e sai disparado ao encontro do faraó. A cena seguinte em ambas as obras mostra um viaduto, e temos aqui Yami e Yugi conversando a respeito do que poderia ser essa tal marionete, deixado de aviso por Merrick. No mangá, Yugizinho estaria preocupado que Merrick não mediria consequências para gastar seu réu primário, e afirma que agora sabe que sua outra alma busca nesse torneio, e sabe que é algo muito importante e não mediria esforços para ajudá-lo. Yugi abre o coração e diz que se sente de certo modo em dívida, pois antes de completar o enigma do duelo ele se sentia sozinho, e desde o dia que Yami apareceu, lhe deu forças e muitos amigos de verdade. Yami pensa que tudo isso, na verdade, era crédito de sua outra alma. Yugi continua a afirmar que, por ele, estaria ótimo do jeito que as coisas estão, mas sabe que está muito dependente de sua força, e que essa situação não poderia ficar assim, indeterminadamente. Então agora seria sua vez em fazer o seu desejo de recuperar suas memórias se tornar real. Yami esboça muita alegria, e agradece que seu parceiro está tão determinado. Obviamente, esse diálogo foi amenizado no anime, que não mostra esse lado de Yugi tomando a iniciativa. O clima é quebrado com a chegada do Harry Hunter. Yugizinho meio que sente a presença de Merrick, que não demora a revelar que seu servo iria duelar em seu nome, encerrando aqui o capítulo do mangá.
Capítulo 112, a Batalha do Milênio. É interessante que no mangá, Merrick se dirige a Yugizinho apenas como receptáculo e o menospreza, acelerando para que ele troque de lugar com Yami, pois essa era uma pendência milenar. Yami, por algum motivo, sente que faz parte de seu destino, se preocupa legitimamente e lembra que esse duelo seria contra um deus egípcio. E temos nesse momento épico, Yami retirando seu casaco, alegando que derrotaria a divindade. Ele iria botar para torar desde o início. Já no anime, eles perderam essa oportunidade de aprofundar esse simbolismo. E é assim que Merrick se revela, Yami assume o controle posicionando o uniforme escolar como sua capa. E aproveita para dar um discurso de herói, alegando que não era certo dobrar a vontade alheia através dos itens milenares. Merrick apenas ri e afirma que ele irá se arrepender por não ter fugido para as colinas enquanto ele tinha tempo. A cena seguinte no anime é uma expansão que não faz muito sentido. Yami Bakura desperta, pois sente a presença de outro item milenar, e estaria na direção do museu. Nesse caso, ele detectou a presença do colar da Ishizu, que o guiou até as tabuletas. E misteriosamente ela oculta sua presença, pois o anel milenar parou de buscá-la. Bakura afirma que algo estaria acontecendo abaixo de seu nariz, e que era a hora de agir. Bem, o fato do Yami Bakura despertar por conta da presença do item milenar acontece no mangá, mas somente quando Bakura encontra Merrick, e isso ocorre muito lá na frente, basicamente no início de duelo de Joy contra Mako. Por algum motivo, Bizonhas decidiram implementar essa mudança. Outro ponto curioso é o poder do Anel no Milênio, que é encontrar aquilo que mais se deseja. A tabuleta não adiciona algo novo a ele, pois ele iria seguir buscando pelas relíquias. Ao meu ver, o ponto do anime foi mostrar que, mesmo Bakura, que até o momento mostrava mais afinidade com os poderes da relíquia e com o passado no Antigo Egito, não tinha acesso a todo o conhecimento místico, como no caso se ocultar, algo que veremos só no arco do Millennium World, onde um sacerdote não tinha poder para interferir no outro. O que eu quero supor é que o anime queria mostrar uma certa superioridade no clã da família Ishtar a respeito dos segredos do Antigo Egito, coisa que será melhor ilustrada quando chegarmos no diálogo com Bakura e Merrick. Antes do quebra-canela ter seu início, temos um diálogo interessante no mangá. Merrick afirma que estaria ansioso, pois esperou 1000 anos para isso. Essa frase em particular ele irá explorar melhor quando Yami e Merrick vêm à tona. Tanto Yami quanto a casca de Merrick ficam se encarando há um tempo. Yami afirma que esse Gu estava meio caído, com a lataria no fim de carreira. Meio que seria um sacrilégio alguém como ele estar portando uma divindade. Merrick então revela o passado da criatura, afirmando que ele era um assassino, e em um surto psicótico acabou ceifando a vida de seus próprios pais. Quando o remorso bateu, ele selou sua consciência, o deixando completamente atônico, como um receptáculo vazio. Nas palavras de Merrick, era uma arma perfeita, e daí que vem um momento altruísta de Yami, que afirma que não iria perdoá-lo por ficar fazendo lavagem cerebral nas pessoas. Merrick afirma que a mente, no caso a psique humana, era muito mais frágil que o corpo. Pessoas poderiam facilmente ser manipuladas pelos vieses construídos através de leitura, visão de mundo, e segue afirmando que tinha gente que escutava até divindades. A imaginação poderia engolir a sanidade, e quando esse tipo de mente encontra uma personalidade dominante e carismática, como Merrick, era muito fácil de tentar se passar pela persona que a pessoa imaginasse ser o criador divino, e assim assumiria facilmente o controle mental. Merrick afirma que esse seria o poder de seu artefato egípcio, somente poderia subverter as vontades e pensamentos, e até as memórias dos receptáculos. E já manda real para o Yugi, que caso ele vença esse duelo, ele havia programado que esse mímico iria trucidá-lo, e não importa por onde ele corra ou se esconda, ele iria persegui-lo até cumprir essa diretriz. Yami dá uma de gostoso e afirma que ele até poderia alcançá-lo, mas será que ele poderia ser derrotado? Merrick em seus pensamentos afirma com plenitude que, após derrotar e amassá-lo, o próximo seria Seto Kaiba. As três divindades iriam lhe conferir o status de rei, e assim ele iria encerrar essa maldição que perdura por 1000 anos sobre o legado de sua família. Enfim, ele iria se tornar livre. Yami estaria lutando por suas memórias. O duelo iria começar. E como eu afirmei mais cedo, esse duelo foi bem fiel à obra. O primeiro turno é do Gu, que seta uma carta virada para baixo e invoca em posição de ataque a Gosmo Humanoide. Yami acha uma jogada muito simples, e Merrick certamente estaria preparando uma armadilha. Com isso, Yami iria se preparar com a contra-armadilha, também setando uma carta virada para baixo e invocando Gazelle em modo de ataque, encerrando seu turno aí. Merrick critica a passividade de Yugi, questionando se seria excesso de cautela ou covardia, e afirma que mostraria Osiris antes que ele morra. É interessante que no mangá, Yami se mantém em silêncio, enquanto no anime ele pede para que Merrick deixe de frescura e faça logo seu saque. Com isso, Gu invoca o Dragonete Lombriga. Logo em seguida de sua mão, ele ativa a carta mágica de polimerização, formando assim a criatura Dragonete Lombriga Humanoide, com 2200 pontos de ataque. Yami finge que está surpreso, e reforça o fato que monstros fusões não podem atacar no turno que são invocados. Então, o Gu revela sua carta virada para baixo, a magia de ataque rápido, carta exclusiva do mangá e anime, e meio que inútil fora desse contexto, já que permite que as criaturas invocadas por fusão possam atacar no turno que são invocadas. No anime, Merrick dá uma tirada no Yami, afirmando que não joga de forma covardada igual ele. No mangá, ele apenas diz que prefere ser ofensivo, com as cartas em sua disposição, e não era o tipo de duelista que só avançava quando tinha certeza do resultado. Bom, seria a vez de Yami mostrar que conseguiu ler sua jogada. Assim que ele invocou o primeiro monstro, e com sua antecipação, se provou certo, pois
pois ele revela a carta virada para baixo, Defusão. E no mangá, a fase de batalha ocorre com Gazelle destruindo o monstro humanoide. Yami termina esse capítulo dando uma frase de efeito. Enquanto Merrick estaria planejando o movimento, ele estaria um passo à frente, o que faz Merrick dar uma risadinha. Capítulo 113, Invocando o Pesadelo. Merrick debocha do Predict, da polimerização que Yami teve, e afirma que o duelo estaria divertido. Já no anime, Yami detalha mais, alegando que a invocação Fusão era vantajosa pelo uso de monstros fracos, e assim que ele invocou seu primeiro monstro, foi fácil ligar os pontos. Merrick aproveita que essa jogada inicial era apenas um teste, e compara o duelista ser como um vasilhame preenchido com água. Ele tá com uma pequena pedra para avaliar qual seria essa oscilação, e conseguiu constatar que sua fama lhe procedia. Realmente Yami era um duelista com profundidade. Merrick pensa que seria a hora de dar uma pedrada satânica, com a invocação de Osiris. O duelo prossegue. No turno de Yugi, ele saca o Buster Blader e pretende executar uma invocação avançada, mas para isso precisaria de 2 sacrifícios, por isso ele invoca Beta. No mangá, ele apenas destrói o monstro humanoide e encerra o turno. Já no anime, ele ataca com ambos os monstros, deixando o campo de Merrick e Rin, e dando uma bela mordida nos seus pontos de vida. No turno de Merrick, ele afirma que era a vez dele mostrar sua estratégia, e assim como a água, ele poderia ser moldado para uma barreira defensiva. Invoca a Geleia Renascida, monstro de efeito que poderia ser revivido após ser enviado ao cemitério. No card game, acrescentaram restrições em seu retorno ao campo, quanto à adição de um custo, justamente para evitar o seu loop. Ogul prossegue sua jogada, com a carta mágica contínua de máquina de reprodução de geleia. Cada turno, um token seria acrescido ao seu lado do campo. A carta seria destruída no momento que ele invocasse um monstro. A carta no card game não tem essa condição de destruição, mas não permite invocar monstros, apenas setá-los. Resumindo, um nerf que inviabilizou a carta. Yami presume que esses tokens iriam servir de sacrifício à divindade, e pressupõe também que a carta já esteja em suas mãos. Como ele não conhece os seus poderes, ele começa a ficar preocupado, e pensa em formas de impedir que ele surja em campo. Primeiro ele saca, e logo em seguida ele usa os 2 monstros como materiais, para fazer a invocação do Blader Notável. É interessante que no anime, Merrick faz um comentário, onde ele alega que seria muito clichê um guerreiro contra um dragão. Yami comanda um ataque, focando no Revival Jam, mas como de praxe, os duelistas não leem os efeitos das cartas, e Yami se surpreende com o efeito de regenerativo da criatura. Merrick afirma que esse era o grande poder de sua muralha defensiva. Enquanto ele permanecer em campo, Yugi não iria poder tocá-lo, e era uma questão de tempo até poder invocar Osiris. No anime, Merrick seta uma carta virada para baixo, e no turno de Yami, ele alega que ele precisaria de 3 sacrifícios para invocar a divindade. Logo era só focar nos tokens, que ele poderia gerar uma grande quantidade de dano e ao mesmo tempo minar recursos para atrasar a sua invocação. No momento que ele comanda o ataque, Merrick revela a carta Armadilha Contínua, Defensor da Geleia, que tem como efeito alterar o alvo de ataque e redirecionar para o Revival Jam, tornando inefetivo a ofensiva de Yami. No mangá, Merrick tira sarro de Yami, alegando que ele poderia ter causado muitos danos se estivesse focado nos tokens primeiros, e para evitar a situação, ele ativa a carta mágica Gaiola de Aço do Pesadelo. No mangá, essa carta impede ataques de oponente durante 3 turnos. No card game, para não ser uma espada da Wiz reveladora 2.0, eles reduziram para 2 turnos, encerrando aqui o episódio do anime, episódio 66, o Santo Dragão Osiris no Tenkiryu. Após toda essa jogada, Yami confirma que Merrick já teria a carta Deus em mãos. O anime aproveita para expandir a cena, mostrando a central da Batalha das Cidades na Corporação Kaiba, e mostra Seto pedindo atualizações a respeito do uso da Cartas Deuses, mas temos novamente uma devolutiva negativa. Seto e Mokuma têm um breve diálogo, afirmando que os ghouls não poderiam escapar da tecnologia da companhia, e mais cedo ou mais tarde essa Carta Deuses seria invocada. E vemos que Mokuma continua sendo o holding de Seto, carregando a maleta que tem quase o seu tamanho. A cena retorna ao duelo, e Merrick pergunta como ele estaria se sentindo nessa gaiola. Sentia a dor, humilhação e o desespero, e segue afirmando que essa foi a forma que ele, como guardião da tumba, se sentia por toda a sua vida, destinado a guardar os segredos do faraó. É engraçado que no anime, Yami começa a se questionar se tinha feito algo mal para Merrick. No mangá, ele apenas pensa que não poderia perder e deixar sua outra alma sofrer as consequências, e que suas memórias estariam em jogo. O anime complementa a empatia de Yami, mostrando o elo que ele forjou com toda a turminha, menos Bakura, e com o verdadeiro duelista que estaria esperando nas finais. Ele executa seu saque e finaliza seu turno. E esse é o momento, senhoras e senhores. Merrick tinha 3 tokens e iria sacrificá-los para invocar Osiris. Ou se você preferir o nome americano da carta, Slifer, do Dragão dos Céus. O anime caprichou nessa invocação, mas o mangá não ficou muito para trás. Taka desenhava muito bem, e foi muito bem aproveitado, pois o capítulo do mangá terminou com essa bela imagem. Capítulo 114, o combo do desespero. Pois é, Yami sentiu a pressão com força. Ele mesmo admite que não estaria paralisado por conta da gaiola, mas simplesmente pela impotência do deus Osiris.
É tanto poder que aparentemente fazia a Terra estremecer. E continua seu diálogo, se questionando como iria derrotar tal ser. Merrick responde que era impossível, o poder de uma divindade é onipotente, e explica o primeiro poder de Osiris. Seu poder de ataque é determinado na quantidade de cartas na mão que o jogador controla. No mangá, o Gu possuía 3 cartas em sua mão, mas no anime, por ter antecipado a jogada da carta armadilha do Slime, a marionete estaria apenas com 2, e com isso temos a estreia daquele maldito sorriso. A carta mágica é banida porque ninguém sabe o que ela faz, e por isso sempre que é ativado, os personagens precisam explicar seu efeito. O grandíssimo pote da ganância, que se não fosse pela explicação simples de Merrick, Yami não saberia seu efeito até hoje. E o que essa carta faz é permitir a compra de 2 cartas de seu baralho, lhe dando assim uma vantagem de mão mais 1. Brincadeiras à parte, o poder do ataque do deus Osiris é de 3.000 pontos. Yami afirma que seu próximo turno ele teria 4.000, mas esse aumento teria um limite, e seria um número máximo de cartas em mão de um duelista. No anime ele afirma que esse limite é de 6 cartas, totalizando assim 6.000 pontos. Enquanto no mangá essa afirmação é feita com 7, e na realidade ambos estão parcialmente corretos. A verdade é que até a fase final você pode permanecer com 7 cartas em mãos, e após isso você é obrigado a descartar o excedente. Merrick afirma que sabe onde o Yugi queria chegar, mas havia uma carta que permitia romper esse teto, a carta mágica contínua de cards infinitas. Isso não seria tudo, ainda existia uma habilidade oculta de Osiris. É interessante em ambas as obras, Merrick afirma que, quando a Gaoa desaparecer, no turno seguinte Osiris poderia efetuar seu ataque. Parece que a onipotência tem suas limitações em Yu-Gi-Oh! E agora vem a infame frase dita por Yugi, que afirma que Osiris é um monstro dragão, por isso seu Blader notável ativa sua habilidade e ganha um reforço de ataque, sendo momentaneamente mais poderoso que a divindade. E falando nisso, a tipagem no card game, tanto de Osiris, Obelisco e Ra, são de bestas divinas, tipagem exclusiva a essas 3 criaturas. O que ficou mais próximo do anime e mangá foi o Osiris. Enquanto Yami estaria explicando o efeito de seu monstro, ele vislumbra que poderia vencer essa batalha, caso não fosse impedido de atacar. Merrick acelera ele, afirmando que ele estaria com tanto medo de sacar e passar seu último turno protegido pela gaiola. Ele poderia ainda fingir que estaria tentando, ao menos, ao setar uma carta, mas confessa que estaria se divertindo, e ver sua expressão de desespero dentro da gaiola. Enfim, Yami executa seu saque e tenta pensar numa estratégia. Com isso, ele seta 2 cartas, invocando Karibo em defesa. O que chama atenção foi o efeito de Osiris não ter se ativado, o que leva a concluir que essa carta da gaiola é mais poderosa do que parece. Ao finalizar seu turno, vemos a gaiola desaparecer, e o Gu executar seu saque fortificando novamente Osiris, e sem perder tempo, comanda o ataque ao Blader notável. Nesse momento, Yami ativa a carta armadilha. Isso no anime, já no mangá ela ainda era uma carta mágica, Espada Força da Luz, que retira da mão uma carta do oponente, fazendo assim o ataque de Osiris ficar menor que o do espadachim. E no card game seria uma jogada o suficiente para destruir Osiris. Entretanto, no anime e mangá, eles colocaram que o ataque e contra-ataque possuem intervalos diferentes. Por isso o Blader notável esquiva o ataque de Osiris, mas ao contra-atacar, o Revival Jam acaba interferindo no ataque e protegendo Osiris. Só para constar, nesse momento no mangá, Merrick ativa a carta armadilha do Jam Defender. E não só isso, como o Revival Jam estaria retomando ao campo, Merrick ativa da sua mão a carta mágica, Retorno Seguro, que permite comprar até 3 cartas do seu deck toda vez que o monstro fosse invocado, especialmente do cemitério, e seu efeito era global. Esse é o efeito do mangá e anime. No card game, reduzir a quantidade para 1, limitar o seu efeito global para apenas o cemitério do jogador. Agora, com 5 cartas em mãos, Osiris possuía 5.000 pontos de ataque. No anime ocorre mais uma expansão, no mínimo curiosa. Joy acabara de recusar um duelo com um sujeito, que até para um figurante se mostrava bem fraco. Tristão o questiona de por que não ter duelado, pois parecia uma vitória fácil. E outro ponto é que haveria um número muito limitado nas finais, ele deveria se apressar e não dar brecha ao acaso. Joey justifica alegando que essa não é uma conduta que o levaria ao seu limite, e o tornaria o mais forte. Ele estaria afastando de se tornar um verdadeiro duelista. Vovô gosta da resposta e elogia que Joey estaria se tornando mais maduro, mas ele teria que concordar com o Tristan, pois essa era uma briga contra o tempo. Neste momento vemos que Joey estaria com o olhar focado. A cena foca em Seto e Mokuba. Seto pergunta o que um indigente como ele estaria fazendo com o disco de duelo. Joey responde que ele seria um duelista. Seto afirma que seu nível era o mais baixo e se vira afirmando que seria perda de tempo lidar com isso agora. Joey dá um sorrisinho e afirma ao Tristan que havia encontrado seu próximo adversário. Esperar o protesto da turminha, ele desafia Seto ali mesmo. Mokuba afirma que Seto não seria um adversário indicado e que Joey estaria sendo muito arrogante. Surpreendentemente, Seto aceita o desafio e ao posicionar seu deck, afirma que iria mostrar o poder da Universal a Joey. O mais interessante mesmo é a forma que o rosto de Joey fica ao desafiá-lo, e também a forma que Seto no anime escolhe as palavras para humilhar os seus adversários. Neste momento, o helicóptero da corporação
se aproxima de Seto e afirma que havia localizado Harry Hunter com a carta divina. Com isso, Seto encerra o duelo e pula no helicóptero para ser levado à posição indicada. Mokuba dá uma de gostoso e afirma que Joey deveria agradecer por ter sua vida poupada. Joey tenta dar uma de durão, afirmando que eles não deveriam fugir, mas é nítido ver que a ficha havia acabado de cair, junto com um certo alívio. Tanto que a turminha o alopra, afirmando que ele parecia estar muito aliviado, do que bravo por não ter conseguido duelar. E já vemos de relance que os Ghouls estariam na espreita, acompanhando o pessoal. Enfim, a cena retorna ao duelo, onde vemos Osiris executar Blader notável e abocanhando uma parcela dos pontos de vida de Yami. Nesse momento, é onde Seto Kaiba é informado sobre a localização da carta divina junto do oponente, que seria Yugi. Diferente do anime, aqui é mais humilde. Seto foi andando até a localização desse duelo, encerrando aqui o capítulo do mangá. Capítulo 115, o combo divino. Em ambas as obras, Merc reafirma o poder absoluto de Osiris, e revela que essa não seria sua extensão total de poderes. O duelo prossegue com um saque de Yami, que visivelmente está atordoado. É interessante que Yami no mangá tenha uma carta a menos, e tenha setado as cartolas mágicas, pois no anime essa carta estaria em sua mão, mas logo veremos que foi um erro, pois ela estava setada em campo. Ao efetuar o saque, ele consegue a carta armadilha Cilindros Mágicos, e consegue enxergar um combo, mas para isso ele iria precisar da ajuda da pequena Maga Negra. Então oferece Karibo como sacrifício, invocando-o na defensiva. Neste momento a habilidade especial de Osiris é ativada, revelando o ataque da sua segunda boca, onde ele era capaz de destruir qualquer monstro invocado com menos de 2.000 pontos de ataque ou defesa. Caso o monstro tenha pontos a mais, ele seria enfraquecido, deixando com o restante da sua pontuação. Esse efeito era considerado um ataque, mas não causava dano de batalha. Yami se espanta que um monstro possa atacar durante o turno do inimigo. Merc o corrige, alegando que ele não era um monstro, e sim um deus. Pois é, para quem achou que essa frase era originalmente de Seto Kaiba, na verdade ele apenas a popularizou. Yami tinha uma carta na manga, ou melhor dizendo, uma cartola, onde ele ativa os efeitos das cartolas mágicas e consegue proteger o seu monstro da derrota certeira. Merc comenta que achou que Yami havia compreendido que nada poderia ser feito para evitar a sua derrota, mas pelo jeito preferia ficar sofrendo à toa. E não tinha problema, Osiris iria trucidá-lo. Yami pensa que enquanto tiver cartas na sua mão existiria a chance de vencer, e com isso ele seta duas cartas viradas para baixo, cartas essas que foram posicionadas nas outras duas cartolas. No turno de Merc, ele estaria com 6 cartas em sua mão, e de acordo com as regras seria o limite máximo. No entanto, Merc ativa a carta mágica de cartas infinitas, o que permite que ambos os duelistas não ter limite em quantas cartas estariam em suas mãos, fazendo o poder de Osiris aumentar indefinidamente. No mangá, Merc afirma que essas 5 cartas faziam um combo perfeito. Para Osiris, o combo qual ele admitia ser perfeito e invencível, e prossegue para o ataque, sem medo de ser feliz, e consegue com êxito mirar na cartola onde a pequena Maga Negra estaria escondida. Yami tenta executar sua jogada trunfo, direciona as cartas que estavam nas cartolas mágicas. Primeiro ele usa o cilindro mágico para redirecionar o ataque de Osiris, em combinação com a carta armadilha Círculo de Magia, para reduzir o ataque de Osiris, fazendo com que ele se destrua. Mas no momento que o ataque seria redirecionado, a carta armadilha Defensor Gen muda o alvo para o Revival Gen, e assim que a criatura é revivida, ele triga o efeito da carta mágica do Retorno Seguro e compra mais 3 cartas. E para fechar a cereja do bolo, cartas armadilhas menos do que contínuas só iriam durar até o fim do turno do oponente. Assim o turno de Yami se encerra. O hexagrama é desfeito, e com o acréscimo do saque, Osiris tem 9.000 pontos de ataque, e evapora a pequena Maga Negra sem dó nem piedade. Yami não consegue enxergar uma perspectiva de vitória, e com isso estava de joelhos, quase admitindo a derrota. É surpreendido por Kaiba. A cena final em ambas as obras é Seto Kaiba afirmando que ele não deveria estar de joelhos e confia que ele, como duelista, seja capaz de derrotar um deus. Capítulo 116. O poder de um duelista. Episódio 67. Derrotando um deus. O último loop infinito. Só um ponto que gostaria de ressaltar é que o discurso de Seto no mangá foi mais impactante, já que foi focado no "eu te reconheço como meu rival, mas sei que você é capaz de criar um milagre. Vença logo esse Ghoul e bora duelar, para que eu possa te derrotar em seu auge." Merc acha um momento bem oportuno, e afirma que após amassar Yugi, o próximo seria ele. Kaiba em seus pensamentos afirma que ele era o único que poderia derrotar Yugi. O duelo retorna com o saque de Yami, que consegue comprar ou reviver monstros. É interessante que no anime ele tem uma carta a mais, sendo Alpha ou Guerreiro Ima, mas isso seria irrelevante para esse duelo. Yami e Seto reviver monstros e invoca na defensiva o grande escudo Gardner, e nesse momento a segunda mandíbula de Osiris se abre para castigar o monstro invocado, aplicando 2 pontos de danos. Ao ver essa habilidade, Seto pensa que era um poder terrível, pois poderia destruir a maioria dos monstros de nível 4. E assim como seu obelisco seria uma habilidade terrível, cortaria metade de seu poder. Yami está bem intencionado e sabe que não teria recursos que o manteria por muito tempo.
Merrick encerra o turno de Yami e inicia o seu sacando. É interessante que no anime, Merrick se recorda do fim do efeito da carta armadilha de Yami, jogada nos turnos anteriores. Com isso, a carta retorna à sua mão, fazendo ele possuir 11 cartas. E assim, o novo poder de luta de Osiris seria mais de 11.000. Mokuba fica impressionado com o valor do ataque, e ao perceber que a carta mágica é de cartas infinitas em campo, afirma que era impossível derrotar uma criatura com um poder de ataque infinito. Com isso, Seth enxerga a fraqueza de Osiris. No mangá, ele expõe isso a Yami, alegando que o infinito seria a ruína dessa divindade. No anime, Seth guarda essa informação para si, e afirma que caso Yugi não seja capaz de encontrar a resposta, o subestimou como seu legítimo oponente, e iria depois tirar o Osiris da mão do Gu. Merrick comanda o ataque e vaporiza o que restou do grande escudo Gardner. Minha única dúvida, na verdade, é que se a habilidade de Osiris é considerado o ataque, o grande escudo Gardner, ao ser atacado, na defensiva é obrigado a mudar sua posição de defesa para ataque, porque o efeito dele não foi acionado. Tecnicamente falando, Merrick iria derrotar o Faraó ali. Ou talvez esse efeito só foi pensado bem depois, algo muito conveniente. O que importa é que novamente Merrick afirma que o poder de Osiris é infinito, e nada poderia ser feito. As palavras de Kaiba no mangá e o raciocínio de Yami no anime chegaram enfim à mesma conclusão. O poder de Osiris ser infinito era uma ilusão, e iria conseguir derrotá-lo. Yami afirma que o próximo turno seria o último, e que tudo iria depender de seu saque. Merrick acha que ele estaria blefando, mas ao perceber o ânimo de Yami havia retornado, começa a se preocupar se isso seria mesmo verdade. Até Mokuba estaria duvidando da afirmação de Yugi, e quando iria questionar certo, ele o corta e afirma que ele só precisava observar, o que um verdadeiro duelista era capaz de fazer. E Kaiba imagina que a única carta capaz de virar o jogo seria sacada. Yami executa sua Destiny Draw, e consegue sacar a carta mágica que iria encerrar esse duelo. Seto fica feliz e afirma que os deuses escolhem certos duelistas para serem seus donos. O primeiro movimento de Yami é ativar a carta mágica Reviver Monstros, para retornar ao campo um Monster Blader notável. Merrick afirma que trazer o monstro para servir de defesa iria apenas atrasar sua derrota em um turno. Yami o corrige, afirmando que seria em modo de ataque e que ele iria destruir parte do seu combo, que ele chama de perfeito, encerrando aqui o capítulo do mangá, capítulo 117, A Queda de Deus. Merrick imagina que se trata apenas de um blefe, e assim que Buster Blader retorna, ele ativa a carta de retorno seguro, assim como a segunda mandíbula de Osiris, reduzindo seu ataque para 1100. Merrick iria dar uma colher de chá e afirma que iria permitir que ele altere a posição do Blader notável. Yami inicia a fase de batalha e comanda o ataque do seu monstro Osiris. Neste momento, a armadilha permanente altera o ataque para o Revival Jump. Merrick começa a rir e fala que a memória de Yugi estaria muito curta, mas a última risada é de Yami, que afirma que esse era o momento que ele estaria esperando, e ativa da sua mão a carta de magias no controle cerebral. Merrick ri novamente, afirmando que essa carta não funciona num deus, mas Yami avisa que o alvo de sua carta nunca foi Osiris, e sim o Revival Jump. E como ele retorna do cemitério de forma especial, o Gu deveria comprar 3 cartas. E como o novo monstro havia sido invocado, a segunda mandíbula de Osiris é ativada, o destruindo. Merrick na hora entendeu que estava dentro de um loop. Em pouco tempo levaria a um deckout. Yami prossegue afirmando que o poder de Osiris não era ilimitado, pois existia um limite de cartas em seu baralho. E quando ele não pudesse mais sacar, o duelo estaria encerrado, com a vitória de Yami. E com isso temos essa bela animação de Osiris sendo abatido igual um frango, encerrando aqui o capítulo do mangá, capítulo 118, Alvos. Merrick não consegue acreditar que acabou de ser derrotado. Yami no mangá afirma que nenhum poder é absoluto e que só conseguiu a vitória por conta de Seto, que o olha com respeito, afinal ele agora é um Jindo da Universal, e estaria em plena concorrência. Assim, pede igualdade, ele poderia enfim ter o duelo e buscar sua carta Deus. Mokuba vai de encontro ao Gu e acha que o comportamento suspeito se deve a essa reviravolta milagrosa. E como as regras do torneio deveriam ser seguidas, Mokuba entrega Osiris junto da carta mapa, mas afirma que não deveria se apegar a ela, pois muito em breve seu irmão iria recuperá-la. Seto nem perde tempo, e a se aproximar do Yami, alega que quando dois duelistas se encontram, um duelo deveria ocorrer. Neste momento, a marionete de Merrick se levanta. Yami acha que ele iria reivindicar a carta Deus de volta, mas Merrick é justo e admite a derrota. E o avisa que, na verdade, ele estaria mais perto de recuperar ele do que ele realmente achava. E revela que em seu campo de visão ele possuía 3 vistas distintas. A primeira, ele estaria se aproximando da cidade de Domino. A segunda, era sua marionete em frente a Yami. E a terceira já seria na cidade de Domino, em especial olhando para um certo duelista chamado Joy, que estaria rodeado de amigos, e afirma que os Harry Hunters estariam de olhos neles, e iria usá-los quando quisesse, e avisa que seria melhor ele correr, para checar se eles ainda estão bem, e afirma que, até eles os encontrar, o novo campo de batalha estaria pronto, então seria bom ele aproveitar o game, e se despede, fazendo o Gu desfalecer. Yami imediatamente dispara em direção à cidade, mas Kaiba afirma que ele não poderia fugir de um desafio. Yami fala que Joe estaria em risco, que precisava encontrá-lo rapidamente.
e retorna à corrida. Seta afirma que Yami prefere escolher os amigos do que o orgulho, e o episódio do anime se encerra com Merrick chegando ao Porto Domino e saindo em sua motoca em direção à cidade Domino, ansioso por vingança. E bem pessoal, irei também parar a análise do vídeo por aqui. E aí duelistas, me contem suas impressões desse episódio. Os pontos altos foram que a frase de que isso não é um monstro, é um deus, e o fato de que no mangá, Merrick estaria duelando em cima da moto, meio que ele foi o precursor dos duelos na motinha que veríamos no 5DS. Só não entendi por que não adaptaram isso no anime. E considerando sua atenção desviada, até que ele duelou bem. Só não contou com esse loop infinito. Falando de nerf das cartas, realmente eram bem fortes, mas eu particularmente odeio quando o nerf mata a essência da carta. E ainda mais quando a Konami cria efeitos absurdos para arquétipos novos e os velhos dão os efeitos caídos, ou cheio de custos invalidando elas. Mas é isso aí, duelistas. Espero ver vocês aqui para o próximo vídeo, onde veremos o duelo de Joy contra Mako. Então até a próxima, duelistas. E com imenso prazer que finalizo esse vídeo. Em todo caso, gostaria de agradecer a você, telespectador, que assistiu até aqui e viu essa análise. Críticas e sugestões sempre são bem-vindas. E espero ver você aqui contemplando o próximo trabalho. Se curtiu, deixe seu joinha. Caso não, deixe seu dislike. Mas não deixe de comentar para que possamos melhorar sempre. Até a próxima, duelistas!